Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira, a gente aqui juntos. E olha que chegou a última sexta-feira de outubro, gente. Aquela história de que o tempo está passando mais depressa já foi comprovado cientificamente, é verdade, viu? É por causa das ondas de Schumann. Então, acelerou o tempo e já foi comprovado cientificamente que o dia tem 16 horas. E aí a gente vai sentindo realmente o tempo voar, passar. E como a gente está levando a nossa vida? Domingo é um dia decisivo para a nação brasileira, mas eu percebo que é para o mundo, porque hoje que a gente vive nessa globalização, um país está ligado com o outro, o Brasil é o solo, né, da alimentação, é o alimento do mundo, né? Então, muita gente, é muito interesse, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. Que nós sejamos iluminados, que Deus continue abençoando o nosso país, as pessoas, e que as pessoas sejam iluminadas. Mas vamos entrar na live. Bom, em uma época, ainda mais, é na época do dia a dia, viu, gente? Não é só agora, mas nessa fase que nós estamos, em final de eleição, é uma época de tanto fake news. E você? É uma pessoa mentirosa? Eu parei para refletir. Porque é tanto fake news de todos os sentidos, viu, gente? Porque na verdade, Silene, desconfio até do órgão que fala o que é verdade e o que é mentira. Porque a gente sabe que tem tanta mentira, que tem tanto sistema, que tem tanto esquema, que eu não confio nem nesses órgãos. Boa noite, tudo bom? Então, e nessa fase que nós estamos vivendo, de eleição, de política, é o que mais a gente vê realmente, tanto para derrubar um ao outro, e as pessoas entram nessa, como tem gente que para se eleger acha é uma doença a mentira, ela vai se tornando, vocês vão ver no longo da live que a doença, a pessoa pode se tornar uma doença. Então, quem tem mitomania, que é mania de mentir, que é a doença, ele acha normal mentir, acha legal mentir e acha que ninguém percebe. É aí que mora o perigo. Então, eu vou entrar na live. Todas as pessoas já mentiram uma vez na vida, né? Uma mentirinha leve, uma omissão de alguma verdade, ou enfim. Mas, quando a mentira se torna um vício, uma forma de você estar na sua vida, as histórias deixam de ter graça e a consequência para o bem-estar da pessoa e de todo mundo que está ao redor dela podem ser, assim, gravíssimas, diria nefastas, um problemão. A maioria das pessoas faz isso por quê, Silene? Eu andei pesquisando. Faz isso por medo. E medo de ser, do que o outro vai pensar. Medo de ter que enfrentar a verdade. Medo. E aí isso vai levar consequências. Mente por medo tem uma consequência que vai interferir o quê? No julgamento racional, nos relacionamentos familiares, e especialmente nos relacionamentos sociais. Porque família, gente, família é aquela coisa. Um briga, e tá tudo bem. Mas nos relacionamentos sociais, nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos, não dá certo. Não dá certo, porque você perde a credibilidade. E aí, assim, o que acontece? Eu vou falar o que a minha mãe falava para mim. A mentira tem pernas curtas. Minha mãe falava, Silene, a mentira tem pernas curtas. Por que isso? Porque a verdade sempre vem à tona. E a pessoa mentirosa, ela perde a credibilidade. E eu acho uma coisa tão bonita na infância que as crianças... Tem crianças que já vêm desde pela percepção, pela cultura, pelo ambiente, pelo exemplo que ela tem de mãe e pai, ela vai aprendendo a ser mentirosa, viu? Fala que eu não tô quando atende um telefone, enfim. A mãe ensina a mentir.
Fala que é feio, mas ensina a mentir. Ou ela vê a mãe, o pai mentindo. Então, tem que tomar cuidado, porque lembra, antes da mãe ficar grávida até os 7 anos, é a percepção. Mas, no geral, a criança tem essa pureza de falar a verdade. O adulto mente e a criança fala a verdade. E aí tem a contradição. Mas não é só com isso. A mentira tem perna curta, a pessoa cai em contradição, a verdade vem à tona. Quando a gente mora num lugar pequeno, uma cidade pequena como eu, então, aí vem muito rápido. E hoje em dia, vamos lá, né? As notícias chegam de WhatsApp, não vem mais a cavalo. Então, a mentira também vem descoberta e fica uma situação constrangedora e muito chata. Existem várias razões que podem levar uma pessoa a transformar a mentira numa forma de estar na vida. A pessoa vai acostumando a mentir. E é a maneira dela levar a vida dela. Então, uma das principais causas de uma pessoa se tornar mentirosa, de ser uma conduta do dia a dia dela, é uma necessidade de atenção, de reconhecimento por parte dos outros e, por vezes, o desejo implícito está em tirar partido, tirar proveito dessa mentira, dessa situação. Então, as principais causas de mentiras patológicas são decorrentes de traços de personalidade, problemas nas relações familiares e experiências estressantes, traumáticas. Então, uma pessoa muito mentirosa, que vai contando mentira achando que todo mundo engana, ela é doente, ela tem necessidade de aparecer, ela tem necessidade de chamar atenção, ela tem lá uma história traumática, estressante. Tá cheio de gente assim, né? Infelizmente. Por exemplo, alguns indivíduos com perturbação de personalidade, que é chamada de borderline, eles podem mentir para chamar a atenção, alegando que foram maltratados, que foram pressionados. E é mentira, entendeu? As principais consequências de ser uma pessoa mentirosa. Vai pensando que não tem consequência, que vai levando a vida, vai mentindo para todo mundo. Opa! Caiu aqui um fio, o fio do computador, entendeu? E a cachorrinha assustou. As principais consequências, vamos lá, de ser uma pessoa mentirosa. As repercussões da mentira, negativas que a mentira vai gerando, entendeu? Pode ser a nível familiar, como eu já disse, a nível social, e isso é inquestionável. Tanto na família, que acaba passando um pano quente, como na vida social, no trabalho, na amizade, nos relacionamentos, é inquestionável que vai tendo uma consequência negativa, uma repercussão negativa. A falta de confiança vai destruir a amizade, vai destruir os relacionamentos. E se a doença continua a progredir, porque vai virando uma doença, a pessoa vai acostumando, vai achando, às vezes, eu, por exemplo, Silene, você vai mentir para mim, eu vou olhar para tua cara e vou ficar olhando para você. E você acha que eu engoli a sua mentira em mim sempre. Eu só não falei nada. Assim como eu, muitas pessoas ficam só te olhando. Que mentirosa, para que mentir? Onde vai com isso? E aí a pessoa, ela acha que todo mundo está engolindo aquilo, e ela vai crescendo naquilo, e vai progredindo essa doença. Então, a mentira na vida dessa pessoa, que vai pegando a doença, a mania de mentir, ela pode se tornar tão grave que, eventualmente, pode causar problemas de ordem social, psicológica e até legal. Porque você pode levantar calúnia em alguém, você pode defamar alguém. O mentiroso, eu acho que mentira, eu sempre falava para minha mãe, a mentira é o pior defeito que uma pessoa pode ter para mim. Porque o mentiroso, ele vê um inocente preso no lugar do outro, ele sabe e ele não fala. Mas você viu? Não, eu não vi, eu não estava aqui. É mentira, entende? Um mentiroso pega as coisas e mente que não pegou. Então, olha, para mim, a mentira, eles falam que é doença, mas para mim já vai na falta de caráter mesmo. Eu, Silene, tá, gente? A minha percepção, pela forma que eu fui criada. Bom, outra consequência negativa de ser uma pessoa mentirosa, né? A exclusão é frequente nessas situações, tá bom? Porque principalmente as pessoas que estão rodeando, né? As pessoas que têm o contato
dessa pessoa que mentirosa. E só que essas pessoas que estão ao redor são as pessoas principais para poder ajudar. São os que mais vai ter conflito com ele, mas são as pessoas que devem ser exemplo, dar exemplo de comportamento, de atitudes verdadeiras, entendeu? Valorizar a verdade, ou mesmo e desvalorizar sempre que essa pessoa estiver falando uma mentira, estiver dando exemplo. Os psicólogos admitem que é bem difícil lidar com uma pessoa que tem esse transtorno. E né, gente? Como que você vai ter confiança numa pessoa mentirosa? E eu tenho pra mim que quem mente uma bobagem, mente uma coisa séria. Porque ele tem mania de mentir, entende? Bom, é a forma de estar na vida. Devemos, assim, sempre incentivar essa pessoa mentirosa a pedir ajuda profissional, para que ela possa reconhecer e enxergar as consequências negativas na vida dela. Não é legal levar a vida na mentira. Então, contar uma mentira é algo que faz parte da vida de muita gente. E é muito difícil alguém que nunca mentiu na vida. Muito difícil. Porém, fazer uma declaração falsa é considerado normal, apesar de ser antiético. Isso é a ciência que fala, tá? Então, em outros casos, a mentira se caracteriza como uma doença. O grande motivador da mentira é o medo. Medo de contar a verdade. O temor pelas consequências dos seus próprios atos. Eu fiz uma coisa errada. Aí eu vou contar para a Silene que eu peguei aquilo e eu quebrei. Não, ela vai ficar brava. Então eu minto que não sei. Nossa, tava aí, eu não sei quem quebrou. E fui eu que quebrei. Tô dando um exemplo, tá, gente? Isso é com relação ao próprio ato. Ou então medo de contar a verdade. Fulano vai ficar chateado comigo. Então eu vou mentir, vou falar que fui em tal lugar. E aí descobre que tá em outro lugar, que foi no outro lugar. É muito chato. Mentir, a verdade pode ser difícil, gente. A verdade dói, né? É o que diz o ditado. Mas a mentira dói muito mais quando descoberta. Porque aí vem a dor da verdade e pior, vem a dor daquela pessoa que você confiava e não confia mais. Como que você vai confiar nessa pessoa? Às vezes você tinha uma admiração, um carinho e quebra, né? Fragiliza a relação, tem consequências. Então, só que nem sempre o ato de mentir é por essa razão, tá? Por medo, não. O mentiroso patológico, ele se perde literalmente nas suas próprias mentiras. Acaba ficando sem muita noção do que é real, do que foi inventado da sua cabeça, ele se perde. Ele esquece que falou, cai em contradição. Então, as causas para isso são ainda desconhecidas, mas para uma pessoa ter mania de mentir. Tem a combinação de alguns fatores podem acabar desencadeando esse quadro patológico de mentiroso, de mitomania que chama. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Como foi o histórico da vida dessa pessoa? Seus relacionamentos, as suas experiências pessoais, os seus traumas, o seu padrão de relação com seus parentes e até mesmo a genética. Pode ter muita consequência. Toda mentira compulsiva, ela começa com uma mentira inocente. Olha isso. É por isso que eu falei, eu vou contar uma mentirinha. De mentirinha em mentirinha. A pessoa vai achando que se deu bem, que todo mundo é bobo, e vai acostumando a mentir, e as pessoas estão ao seu redor percebendo e não estão falando. Por isso que as pessoas que rodeiam o mentiroso devem falar para procurar ajuda. Geralmente, essa necessidade de mentir está associada à necessidade da pessoa obter atenção, ou então uma aceitação, principalmente em situações muito constrangedoras. No começo, o hábito do mentiroso é quase imperceptível. Aí vai ficando constante, e passa a ser notado. E aí
quem está convivendo com essa pessoa mentirosa começa a perceber, nossa, aquele dia ele falou isso, era mentira. Porque aí o mentiroso vai contar, vocês vão ver, eu vou dar alguns exemplos, e o mentiroso conta para a Silene de um jeito, para o Rush de outro, para a Aninha de outro, para você de outro. E aí quando a gente conversa, porque as pessoas conversam, ué, mas para mim ele falou isso, não, mas para mim ele falou, porque ele se perde nas mentiras, entendeu? Então, como identificar a diferença entre uma mentira comum ou a mitomania? Basicamente, é o exagero consciente da mentira. Normalmente, assim, ao se contar uma mentira, as pessoas se sentem culpadas se forem descobertas, têm medo de ser descoberta, entendeu? Quem tem essa doença da mitomania não tem isso. Ele não tem medo, ele não se sente culpado, ele tem uma frieza com relação a isso, entendeu? Para essa pessoa que tem essa doença, mentira é um comportamento habitual, entendeu? Por vezes foi desenvolvido desde a infância, é o que eu falei. Tem criança que é muito pura, que fala a verdade. Mas tem criança que desde pequena, pelo ambiente, pela cultura, pelo exemplo que ela tem, pelo que está acontecendo na vida, ela se torna mentirosa. E às vezes porque ela fala a verdade, chega em casa, apanha, fica de castigo, leva bronca. Quem mandou você falar aquilo? Porque a mãe mentiu, o pai mentiu e ela falou a verdade. E ela vai aprendendo que não é legal ela falar a verdade, que quando ela fala a verdade ela apanha, ela leva bronca. Então o certo é mentir. Olha a gravidade de ter um pai ou uma mãe mentirosa educando um filho. E aí vai desenvolver essa doença de mentira, mitomania na criança, desde a infância, entendeu? Então, vai achando que vai se tornar. Então, desde criança eu aprendo a mentir, vai se tornando uma atitude natural, a ponto de não ter nenhum remorso, de achar que está tudo bem, que se dane. É que nem aquela pessoa que rouba o outro e fala, tudo bem, roubei mesmo, e daí? Bati mesmo, e daí? Tem algum distúrbio nessa pessoa, né? Enfim, não precisa ser uma grande mentira não, viu? Isso é um detalhe importante. A pessoa está pensando que, para ser uma doença, essa mentira é uma mentira grande, grave. Não! Pode ser uma coisa trivial, pequena. Mas quem sofre de mitomania acaba dando um jeito de adaptar as informações, sempre que dá um jeito. Olha, gente, é incapaz de contar um fato sem contar uma mentira. Falar a verdade para essa pessoa que tem mania de mentir pode gerar assim até um certo desconforto. Aliás, um extremo desconforto, uma estranheza para ele. Por quê? Porque ele não está acostumado, mesmo que não tenha nada de errado com a verdade, ele se sente mal em falar a verdade. Olha isso, o nível que chega às pessoas. Então, alguns sinais são perceptíveis da mitomania. Vamos lá, vou dar esses sinais. Ausência de culpa ou ausência de medo de ser pego nas mentiras. Excesso de felicidade ou excesso de tristeza nas histórias contadas. A história é grande demais, detalhada demais, entendeu? Sem algum motivo aparente. Tudo ele quer aumentar, né? Quem conta o conto aumenta um ponto. Hoje eu tô cheia dos ditados populares. Muita elaboração para ter uma resposta para uma pergunta simples. Fica pensando, porque está criando uma história dentro da cabeça, né? Descrição demasiada, exagerada em fatos rotineiros, porque está querendo, sempre quer aumentar, é isso, entendeu? Uma tendência a vitimar ou se tornar o herói da situação, crescer para aparecer para os outros, entendeu? A existência de diversas versões de uma mesma história, que eu falei, conta para cada um de um jeito. E a pessoa que tem essa doença chamada mitomania, o que ela precisa? De tratamento psicológico, de psicoterapia. Sim. As técnicas que eu trabalho vão te ajudar a achar as causas, as consequências, a liberar cicatrizes, a trabalhar sua mente para ressignificar. Mas não dispensa jamais uma psicoterapia. É lá que você vai ressignificar, entende? Você vai achar, às vezes, a causa numa técnica quântica. Mas o ressignificar... Então, nesse processo, que se ele estivesse tratando numa psicoterapia, o paciente começa a identificar a doença,
E aí expressar quais são os aspectos da sua vida que geram tanta insatisfação, a ponto de tentar criar tantas fantasias, outras realidades. E às vezes é isso que eu falo, por exemplo, numa microfisioterapia, numa terapia manual evolutiva, numa leitura biológica, numa inteligência biológica, nova medicina germânica, ou mesmo na terapia quântica oriental, quando a gente mexe no corpo da pessoa, porque a mente, o espírito está no cérebro, passa pelo hipotálamo, desequilibra os hormônios e desequilibra o sistema nervoso autônomo, que quem sente é o corpo. Fica registrado no corpo de cada um de nós o que nós passamos. E aí aqueles traumas, aquelas percepções, de repente aquele bullying, enfim, o que foi os fatores que criaram desde aquela infância, de repente, a levar a pessoa a ser uma pessoa mentirosa, vai sair ali. E ela vai lembrar que, de repente, ela era uma criança que falava a verdade e apanhava da mãe ou do pai, levava bronca, ficava de castigo quando chegava em casa, porque tinha falado a verdade. E aí ele começou a aprender a mentir. Estou dando um exemplo, tá, gente? Então, aí tem que tratar isso realmente com psicoterapia. Então, a partir desse momento que está fazendo um tratamento, a pessoa buscou ajuda, ela vai tomar consciência dos gatilhos que desencadeiam essa mudança, essa mentira, entendeu? E aí ela vai começar a ressignificar, a mudar a sua vida. E aí vai trabalhando para se desfazer desse hábito, dessa compulsão pela mentira. Toda pessoa mentirosa precisa de ajuda. Agora a reflexão é: você é uma pessoa mentirosa? Tem necessidade? É isso. Por exemplo, vamos lá. Você tem necessidade de aumentar as histórias que você vai contar para o outro? Você tem necessidade de ser vítima na situação mais do que realmente é? Você tem necessidade de aumentar a dor que você está sentindo para chamar a atenção da sua família? Você tem necessidade de sempre estar mal, sempre estar doente, mesmo que não esteja sentindo tudo aquilo, só para todo mundo sentir pena de você? Você tem necessidade de falar que eu vou me cuidar, que eu vou ficar bonita, que eu vou fazer uma viagem internacional, que eu vou fazer um curso, que eu vou fazer uma plástica? E aumentar a história, a situação, só para todo mundo saber, para você sentir o seu ego brilhando, ilustrado? Tudo isso são pequenos fatores que podem estar te levando à mitomania. Tome cuidado. E nessa época de fake news, tome muito cuidado. Eu não estou falando para a gente não passar para frente as coisas que a gente acha legal, mas sempre ter aquele cuidado de qual a necessidade. Vai ajudar alguém? Eu vou salvar alguém? Eu vou contribuir ou eu vou destruir a vida de uma pessoa? Uma calúnia, uma defamação? Tem que tomar muito cuidado. E, acima de tudo, escolha para ter a sua vida ao seu redor pessoas que tenham a mesma sintonia vibratória com você. Se tiver alguém que está precisando de ajuda, orienta, manda buscar ajuda. Tem que ter seja você a pessoa verdadeira. Fulano, vem cá, olha, eu tenho te observado, não é de hoje, gosto de você, mas você está caindo muito em contradição. Procura uma ajuda. Olha, você contou isso, você contou isso, você contou isso. Tá ficando chato. Você vai perder, você vai... Se você tiver intimidade, né, gente? Se não tiver, não pode se dar palpite na vida dos outros, né? É que nem a semana passada que eu falei da censura. E a censura vem de cima. Mas quantas vezes vem de nós? Quando julgamos o outro, quando questionamos a opinião e o gosto do outro. Às vezes a gente censura a roupa de outra pessoa, o modo dela sentar, dela se vestir, dela falar, a profissão que ela escolheu, o marido, a namorada que ela escolheu. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso julgamento, mas principalmente no tema de hoje, com a nossa mentira. Tchau, gente. Até a semana que vem. Que vocês sejam bem iluminados no domingo, para que esse país realmente tenha a melhor solução.
com as bênçãos de Deus. Tchau, até a semana que vem, que é novembro, e o ano tá acabando. Tchau, gente. Beijo, viu?